Os princípios de uma vida feliz e útil. Como já tenho afirmado, por quase 2 semanas eu tenho trabalhado nesse tema. Propósito, porque eu tenho certeza no meu coração que Deus quer que você seja feliz e que você tenha utilidade. Deus quer que você seja um instrumento de bênção nas mãos dele e que ao ser, você seja feliz e cheio da graça do Senhor Jesus. Vamos relembrar alguns dos princípios que vimos nessa semana. Primeiro, selecionar bem as pessoas, os amigos, com quem vamos repartir a vida. Em segundo lugar, mostrei que nós não podemos parar de aprender. E ontem nós apresentamos sobre desenvolver um coração de servo. E hoje eu quero apresentar mais um princípio: não se conformar com este mundo. A palavra mundo é utilizada de 3 formas distintas na Bíblia. Algumas vezes ela se refere ao mundo físico, com as suas montanhas ondulantes, oceanos agitados. Outras vezes, como em João 3,16, a palavra serve como sinônimo para as pessoas que estão no mundo. Diz lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a terceira maneira que é usada na Bíblia, esta palavra mundo, ela se refere à cultura depravada de todas as épocas, o sistema mundial que está sob o domínio de Satanás, como a Bíblia diz, que o mundo jaz no maligno. Nesta mensagem, eu quero me concentrar no mundo como uma cultura depravada e longe de Deus. É um fato. Deus nos pôs no mundo e Satanás não tem feito outra coisa senão tentar colocar o mundo dentro de nós. Há uma diferença enorme de estarmos no mundo e de sermos mundano. A maior parte dos homens prefere ouvir a voz do mundo do que a voz de Deus e seguem mais facilmente os desejos da carne que a vontade divina. Por isso, registre esta verdade no seu coração. Somente aqueles que aprenderam a morrer para o mundo sabem como viver no mundo. A Bíblia trata assim o assunto em Romanos capítulo 12, no versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus deixa claro, nós não podemos adquirir a forma deste mundo. Não podemos nos amoldar ao padrão das pessoas que vivem sem Deus neste mundo. Nós precisamos ser agentes de transformação para podermos experimentar a vida boa, a vida agradável, a vida perfeita que Deus planejou para cada um de nós dentro da sua vontade. Como isso é possível? Quero lhe dar algumas sugestões. Em primeiro lugar, não nos conformamos com este mundo escolhendo o que pensar. Por isso, escolha o que pensar. Temos que escolher encher nossa mente com tudo que é bom, aquilo que merece elogio, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Temos que ter coragem de nutrir pensamentos que combinam com a mente de Deus. Que o céu ocupe os pensamentos de vocês. Não gaste o tempo preocupando-se com coisas daqui de baixo. Em segundo lugar, para não nos conformarmos com este mundo, precisamos manter distância do mundo. E uma maneira de nos mantermos distante do mundo é não permitir sua influência em nosso dia a dia. A Bíblia no Salmo 1, no versículo 1, mostra como que essa influência acontece. O texto diz, como é feliz aquele, primeiro, que não segue o conselho dos ímpios, segundo, não imita a conduta dos pecadores, terceiro, nem se assenta na roda dos zombadores. Salmo 1, versículo 1. Veja, amigo, que o texto destaca 3 palavras, conselho, conduta e assentar. Quem para ouvir o conselho de uma pessoa sem Deus, logo passará a imitar sua conduta e acabará se assentando na mesa dos pecadores. Em outras palavras, se tornará um deles. Por isso, nós precisamos manter distância do mundo. A Bíblia coloca assim o assunto em 2 Coríntios, capítulo 6, no versículo 16 e 17.
Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saia do meio deles e separem-se, diz o Senhor, não toquem coisas impuras e eu os receberei. Veja o texto de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 6 e 17. É claro essa questão de sair do meio desse mundo que jaz no maligno. Em terceiro lugar, para não nos conformarmos com este mundo, nós precisamos nos considerar mortos para o mundo. Na verdade, a cada dia, nós temos que tomar a nossa cruz. Como Jesus disse certa feita, ao enumerar as ações que alguém que deseja ser seu discípulo precisava fazer, nós temos que nos crucificar para o mundo. E a Bíblia afirma assim. Quanto a mim, Paulo diz, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6, verso 14. Então você percebe o texto claramente, de que a maneira como nós nos mantemos distante deste mundo que jaz no maligno, para que ele não entre dentro de nós, é nós nos considerando mortos, nos crucificarmos para este mundo. Meu amigo, nesses dias eu tenho apresentado a você os princípios da palavra de Deus que geram a felicidade e que dá a utilidade que Deus espera de mim e de você. Qual é a sua decisão? Renda-se a esse Jesus e você vai experimentar uma vida melhor.